Fala galera, vamos chegando para mais um vídeo aqui do canal. A gente já passou por muita coisa, já aprendeu muita coisa aqui. Se você está chegando aqui agora, esse canal ele foi desenvolvido para te ajudar a conquistar a sua primeira vaga na área de dados. Então, para isso, a gente passa por diversos processos ali relacionados a conhecimento técnico, a posicionamento profissional, a preparação para entrevistas e diversos outros detalhes que você talvez ainda não conheça, que vão te ajudar a conquistar a sua primeira vaga na área de dados. Recentemente eu abri as inscrições para o Clube dos Dados, tá? Não está mais aberto, mas o Clube dos Dados nada mais é do que um curso, uma metodologia onde você pode desenvolver projetos reais relacionados à área de dados e colocar dentro do seu currículo, porque hoje a maior dificuldade de quem está começando é ter experiência com dados para se candidatar a vaga de emprego ou até mesmo para chamar a atenção de recrutadores dentro do LinkedIn. Então lá a gente tem toda uma estrutura robusta onde eu tenho um gestor do varejo que passa projetos reais para a gente fazer. Toda semana a gente avalia aquilo que você tem entregado e aí você consegue subir lá dentro do LinkedIn essa sua experiência. Esse clube dos dados não está aberto no momento. Eu vou avisar vocês quando abrirem as próximas vagas. Muita gente me pede também a análise de LinkedIn para entender o que precisa melhorar, o que precisa otimizar, para também receber contatos ali dentro do LinkedIn. Esse curso já está aberto, a gente tem vagas, fica aberto basicamente o ano todo, você consegue entrar. É um valor acessível para a maioria das pessoas, então você consegue participar, você vai ter o curso, você vai ter as aulas, vai conseguir entender tudo o que você precisa fazer para otimizar e tornar o seu LinkedIn no perfil campeão. E também vai ter algumas aulas ao vivo ali comigo, onde eu vou pegar o LinkedIn de algumas pessoas, fazer análise, discutir, tirar dúvidas, e você pode fazer isso ao vivo diretamente comigo. Então, se você quiser participar, entra aqui nos links que eu vou deixar aqui embaixo, se inscreva, que eu te vejo lá no nosso curso também. E em breve, vamos ter uma formação de análise de dados para você que quer entender um pouco mais tecnicamente da área, não tem conhecimento técnico, quer aprender sobre SQL, Python, etc., como fazer uma análise em si, você vai ter tudo isso dentro do nosso curso de formação de análise de dados. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre 5 erros que te impedem de começar ou migrar sua carreira para a área de dados. Foi um tema que eu postei lá dentro do meu LinkedIn. Se você ainda não me segue no LinkedIn, vai lá no LinkedIn, me segue, porque semanalmente eu posto informações bastante relevantes lá para vocês também. E o interessante é que esses 5 erros, eles não são os erros que a maioria das pessoas comentam em posts em redes sociais, YouTube, LinkedIn, etc. São 5 erros que eu considero pontos cegos ali da minha carreira, que eu vivi na minha carreira, e que depois de desenvolvê-los me ajudou a crescer bastante no meu desenvolvimento profissional. Então eu quero compartilhar aqui com vocês quais são esses 5 erros, porque eu acredito que vocês, se vocês entenderem isso de forma clara e didática também, vocês vão conseguir uma vaga na área de dados de uma forma muito mais rápida e otimizada, tá? Então, sem mais delongas, se inscreve aqui no canal, se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário, me segue nas redes sociais também, no Instagram, onde eu posto um pouco mais de rotina, no TikTok também, onde eu estou postando vídeos mais curtos, então me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Então, continuando aqui, vamos começar a nossa aula. Como eu falei, a gente vai passar por 5 erros e começando aqui pelo primeiro. O primeiro erro é achar que a sua experiência atual, profissional, não serve para a área de dados. Esse é o maior erro de quem quer migrar para a área de dados, já tem experiência e ainda não fez a migração. Cara, eu vejo dezenas de pessoas, tem dezenas de pessoas que assistem os meus conteúdos, que estão lá no nosso grupo de WhatsApp de networking. Inclusive, se você não está no grupo de WhatsApp, também vou deixar o link aqui embaixo. Entra lá, porque eu sempre posto conteúdos lá e novas informações. Mas esse daqui é um dos principais erros. Recentemente eu fiz algumas análises de LinkedIn gratuita aqui para o pessoal que entrou lá no grupo, quando eu comecei a postar os vídeos no YouTube. E algumas pessoas já tinham uma ótima experiência profissional dentro do mercado de trabalho, já trabalhavam como analistas em diversas áreas, seja analista financeiro, seja analista de planejamento e etc. Já tem na bagagem uma série de análises que foram feitas ali utilizando o Excel, mas tem muito
receio de colocar isso dentro do currículo ou dentro do LinkedIn, porque na carteira de trabalho não tem lá escrito exatamente que ele é analista de dados, ou porque ele ainda não tem um domínio técnico ali de ferramentas como SQL, como Power BI e etc. Cara, esse é o maior erro de todas. Se você já tem experiência profissional, fica muito mais fácil migrar para a área de dados. Inclusive, tem um relatório do Data Hackers que eu sempre mostro para vocês e eu nunca vou me cansar de mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Porque é um relatório que mostra a realidade de quem trabalha com dados. Então, se você acreditar nisso aqui, fica muito mais fácil de você conseguir a sua vaga do que ficar com a síndrome de impostor aí de quem não tem a experiência, então não vale a experiência que você tem. Olha só, 63% dos profissionais juniores não tinham experiência prévia em TI quando começaram a trabalhar com dados. Não tinham experiência prévia. Você que tem experiência prévia, isso júnior, 60% no pleno também. Você que tem experiência, tá com medo de colocar no seu currículo que você tem experiência como analista de dados? Cara, não estou falando sobre mentir ou omitir. O que você vai fazer? Qual que é a regra para você conseguir adaptar o seu currículo ali à área de dados? Vamos voltar aqui para o slide correto. Cadê? Aqui. Você vai focar no resultado que o seu trabalho gerou e não nas técnicas. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você não saiba SQL, Power BI, etc., que você ainda esteja em processo de estudo, você vai focar dentro do seu LinkedIn, dentro do seu currículo, os resultados que você gerou com as suas análises, independente se você usou essas técnicas ou essas linguagens ou não. Conforme o tempo vai passando, se você vai aprendendo, você vai se destacando na parte técnica, você vai tendo mais segurança com isso. Mas para você que tem medo de colocar isso no seu LinkedIn e até insegurança na hora de entrevistas, você vai focar em colocar o resultado do trabalho. E aí, não necessariamente você precisa colocar palavras técnicas como SQL, Python, etc. Mas você precisa deixar como palavra-chave, porque são as principais ferramentas técnicas que são utilizadas para a área de dados. Então, você adapta focando no resultado e vai estudando a parte técnica, deixando ela como palavra-chave dentro do seu LinkedIn e currículo. Porque assim fica muito mais simples. E até porque você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Você adapta o seu LinkedIn, adapta o seu currículo, e aí durante ali uma semana você pega 1 ou 2 projetos e utiliza a parte técnica, Power BI, Python, SQL, entende como você replica aquela análise que você fazia somente utilizando o Excel, mas agora utilizando ferramentas otimizadas como SQL, Power BI, etc. Então, um exemplo aqui que eu fiz com um dos meus alunos, tá? Vamos passar aqui para a próxima página. Então, por exemplo, ela trabalhava como auxiliar de controle e gestão na parte de auditoria. Ela é responsável por atualizar o sistema que organiza as demandas enviadas para a liderança e monitorar os prazos de entrega do trabalho da área do Centro de Excelência. Não sei que descrição é mais relacionada com análise de dados do que essa. Realizar validação e formalizar nos sistemas documentações recebidas e registrar possíveis diferenças. Realizar cruzamento das informações dos documentos recebidos com as solicitações enviadas pelo cliente interno. Ela faz um PROC-V no Excel. Você tem como fazer um join, um inner join dentro do SQL. Formalizar e comparar e resumir documentações. Executar testes de programas de trabalhos pré-definidos dos projetos de auditoria. Apoiar nossos clientes com esclarecimentos e possíveis dúvidas. Então, perceba que existem diversas funções que ela realizava aqui dentro desse trabalho que são relacionadas totalmente à parte de quem faz análise de dados. A única diferença é que ela não fazia isso de forma otimizada com as ferramentas técnicas, como Python, Power BI e SQL. E aí, o que você vai fazer para fazer essa adaptação, né? Como fazer essa adaptação de fato? Então, ela era auxiliar de controle e gestão de auditoria. Você vai substituir essa nomenclatura aqui, porque você vai adaptar para a área de dados. Então, você vai colocar como analista de dados. E também é interessante você utilizar o pipe para separar quais outras ferramentas você utilizava como analista de dados. Isso aqui é interessante porque o recrutador bate o olho e consegue visualizar aquilo que você realmente tem de conhecimento, tá? Isso é muito mais fácil para uma busca dentro do LinkedIn, então isso é muito importante. E aí não se preocupe se você ainda não utilizou tanto essas ferramentas e ainda não tem tanto domínio, porque como eu falei para vocês, ferramentas você utiliza várias e elas podem mudar o tempo todo, é commodity.
O importante é o resultado que você gerou. Se você conseguir vender isso, vai ser muito mais fácil sua transição para a área de dados, tá? Então não tenha medo de colocar isso. Essas mesmas coisas que você colocou aqui, você também vai colocar dentro das palavras-chave no LinkedIn. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que talvez você não saiba o que é a palavra-chave aqui dentro do LinkedIn, né? Então, deixa eu abrir o meu LinkedIn rapidamente. Ó, então vou entrar aqui dentro do meu perfil. E aí, ó, vou pegar uma experiência minha aqui. Por exemplo, na Vital. Então, eu tenho aqui qual era o meu cargo, Engineer and Data Analyst. Aí, basicamente, eu tenho uma descrição aqui sobre qual era o meu trabalho. E depois, eu tenho aqui dentro de skills, quais eram as ferramentas que eu utilizava. Então, negócio, inglês, manipulação de dados, modelagem de dados, visualização de dados, marketing, arquitetura de dados, etc. Isso aqui são as palavras-chave dentro do LinkedIn e também dá para você colocar dentro do seu currículo. Deixa eu pegar o meu currículo aqui rapidamente para você entender do que eu estou falando. Tá? E é muito. E se você colocar isso dentro do currículo desse jeito, da forma que eu vou mostrar agora para vocês, é interessante porque fica mais fácil de ferramentas como softwares, né? Plataformas como a Guppy, identificar a sua experiência e posicionar você dentro da plataforma. Então, por exemplo, tem o meu currículo aqui e eu coloco aqui, ó, principais softwares, principais linguagens que eu utilizava dentro da função. Então, eu utilizava Redshift, AWS, etc., Excel, e linguagens Python, R, SQL e Spark. Então, é assim que você coloca as palavras-chave para ele saber as tecnologias que você utiliza de fato, tá? Legal. Entendido isso, vamos voltar aqui para a apresentação. E aí, como que você transforma toda essa descrição aqui para a área de dados? Aí você vai colocar o seguinte, né? Vai utilizar a metodologia STARS, que é a situação, tarefa, o que você fez e o resultado de fato. Então, basicamente, como ficou essa descrição aqui? Percebi a dificuldade da equipe de auditoria em acompanhar prazos e organizar a documentação enviada por diferentes áreas, o que gerava retrabalhos e atrasos das entregas dos projetos. Fui responsável por atualizar e manter o sistema de controle de demandas utilizando Excel, estruturando com validações e formas avançadas para garantir a precisão das informações. Implementei processos de validação e cruzamento de dados entre documentos e sistemas internos utilizando lógica estruturada e com foco em consistência. Apoiei a equipe na formalização e comparação técnica de dados, o que reduziu em 30% o tempo gasto com retrabalho na verificação manual. Como diferencial, desenvolvi relatórios automatizados em Excel e estruturei a base de dados para análises futuras via Power BI, oferecendo uma visão clara do andamento das entregas. Também utilizei SQL para a extração e conferência dos dados dos sistemas internos, contribuindo para a confiabilidade dos relatórios e decisões da equipe. Com isso, otimizei o fluxo de documentação, aumentei a eficiência da equipe de auditoria e garanti mais transparência nos projetos conduzidos com os clientes internos. Olha a diferença, perceba a diferença aqui entre a primeira descrição, né, a primeira experiência que ela colocou aqui, e a nova experiência adaptada. Isso aqui vai chamar muito mais atenção para o recrutador, tá muito mais claro, muito mais didático para o recrutador entender a sua função de fato. Isso aqui pode te gerar bons resultados e os recrutadores te chamarem dentro do LinkedIn, assim como eu recebo mensagens quase todos os dias ou quase todas as semanas aí, de oportunidades, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de um recrutador mandar aqui uma mensagem para você oferecendo uma posição específica. Então, ó, esse daqui foi 2 dias atrás. Oi, Lucas, tudo bem? Sou da Silks, não sei como que fala. Estamos com uma vaga para analista de dados sênior. Se tiver interesse, manda uma mensagem e tal, veja se faz sentido e faz a aplicação. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu já recebi umas 140 mensagens aqui dentro do LinkedIn. E se você quer aprender, continue me acompanhando. E participe aí das nossas formações e dos nossos grupos, tá? Bora lá, então. Continuando aqui. Então, esse é um exemplo bem claro. Esse é o erro mais drástico que alguém pode cometer quando está fazendo a transição. A pessoa já poderia ter feito a transição e está com a síndrome do impostor aí na hora de fazer a adaptação. Pedi para muita gente fazer e poucos fizeram, tá? Então, se você ainda não fez, se você tem esse tipo de experiência, faça a adaptação e depois me diga, me dê o feedback dos resultados. Segunda parte. Achar que ter a qualificação para a vaga é suficiente. Recentemente lá no nosso grupo de network começou uma discussão fervorosa sobre a pessoa se aplicar para um monte de vagas e não conseguir nem ser chamado para uma entrevista.
mesmo sendo qualificado para a vaga. E a pessoa tava pistola da vida por conta disso. Só que tem alguns pontos aqui que são bastante relevantes quando a gente faz esse tipo de análise, tá? Primeiro, você está se aplicando para vagas, diz que tem todas as skills para a vaga, mas alguém sabe que você existe? Você está posicionado lá dentro do LinkedIn? Você tem um currículo e um LinkedIn que conta uma história clara sobre a sua carreira? Ou a sua qualificação está só na sua cabeça? Porque não tem como as pessoas adivinharem que você tem a qualificação para a sua carreira, para essa vaga ou não. Se o recrutador bater o olho lá no seu perfil do LinkedIn, ele tem algum motivo para entrar em contato com você? O seu perfil chama atenção? Os seus projetos chamam atenção? Porque se nenhum desses 3 requisitos aqui estão sendo atendidos, não adianta você ter a qualificação para vaga. Muita gente tem a qualificação para vaga, então você precisa se diferenciar de alguma forma. E como que você se diferencia? Estando dentro do LinkedIn, de forma ativa, fazendo conexões, tendo um currículo e um LinkedIn campeão ali estruturado de forma clara para que os recrutadores e ferramentas de inteligência artificial identifiquem que você tem um bom perfil para aquela vaga. E também deixe de forma atrativa, de forma chamativa, porque se algum recrutador entrar dentro do seu LinkedIn, ele precisa ter algum motivo para te chamar. Se ele não tiver, ele não vai entrar em contato com você. Aqui, claro, suas experiências, tanto profissionais quanto acadêmicas, ainda têm um determinado peso. Então, se você tem experiências em empresas relevantes, isso tem peso. Se você tem formações em faculdades relevantes, isso também tem um peso, mesmo que seja menor hoje, tem um peso. Então, invista em se especializar, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, todos esses pontos aqui são relevantes. Não adianta só ter a qualificação para vaga. Ter a qualificação para vaga, muitas vezes, não vai ser suficiente. E você pode aplicar muitas vezes, mesmo tendo a qualificação para vaga, mas o seu perfil não está, e o seu currículo não está chamativo o suficiente para avançar para as próximas etapas. Então isso aqui é bastante relevante. Além disso, uma coisa que a gente também vai falar nos próximos slides é uma questão bastante relacionada à estatística, porque a maior parte das vezes que a gente se aplica para uma vaga, a resposta vai ser não. É normal, isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, mas em algum momento esse sim vai chegar. Então é bastante interessante para que quando você estiver buscando um emprego específico, já tenha outro ali em mente, ou um outro que você consiga trabalhar para ir pagando suas contas enquanto você não consegue aquilo que você quer exatamente. Porque isso te deixa mais confortável na hora das entrevistas, na hora de aplicar para vagas, etc. Você não fica ali necessariamente no desespero, tá? Vamos lá. Terceiro erro. Não tem posicionamento profissional. Cara, esse daqui é de longe o maior erro, porque se eu não tivesse dado o pontapé inicial de posicionamento profissional, alguns anos atrás, possivelmente eu estaria ainda na mesma empresa, teria crescido lá dentro, possivelmente sim, mas não no mesmo nível que eu cresci quando eu comecei a ter posicionamento profissional. Então aqui, o que eu tô falando? Chega de papo imaturo, tá? Somos todos adultos, não estamos falando aqui de influencer e não somos adolescentes mais. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre vida profissional, carreira profissional, posicionamento dentro da internet. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Estou falando de marketing digital, estou falando nada. Estou falando para você criar um perfil dentro do LinkedIn e ser ativo ali dentro. É isso que eu estou falando para vocês. Então, entra dentro do seu LinkedIn, crie um perfil profissional, esteja ativo dentro da plataforma, faça network com as pessoas, poste ali dentro seus projetos, seus desafios, ou aquilo que você pode compartilhar e ensinar para alguém, é bastante interessante. Comente em post de outras pessoas. Então seja uma pessoa, um usuário ativo dentro da maior plataforma de mercado profissional que existe, porque não você pode usar outras ferramentas que vão te ajudar também, mas o LinkedIn é a principal hoje, principalmente quando se trata de área de dados. Então, use essa ferramenta de forma adequada. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o meu LinkedIn, rapidinho, novamente. Teve uma pessoa que pediu para eu analisar o LinkedIn dela e tal. Deixa eu voltar. E aí eu entrei no LinkedIn dela, ela não tinha experiência profissional ainda, e ela tinha, sei lá, 87 conexões, mais ou menos. Cara, e não tinha nenhuma publicação, não interagia dentro do LinkedIn, tá? Então,
como que ela vai conseguir ser chamada ou chamar a atenção de alguém dessa forma? E aí eu sempre gosto de passar o exemplo de uma pessoa, mas antes vamos entrar aqui dentro do LinkedIn rapidinho. Então, ó, olha o seguinte, vamos lá. Tenho aqui tudo bem descrito, tá um perfil otimizado, ainda não coloquei a seção de portfólios aqui dentro, então olha como eu já posso otimizar até o meu LinkedIn, que já chama a atenção de muita gente. Tenho 524 visualizações de perfil nos últimos 90 dias, mais de 2.000 impressões em posts que eu fiz, 86 aparecimentos em buscas, então, ó, veja quão frequentemente você aparece nos resultados. Então, alguém fez uma busca, por exemplo, um recrutador, e eu acabei aparecendo no resultado. Tem a descrição aqui, tem uma parte onde eu falo um pouquinho sobre mim, do canal, um projeto que eu fiz aqui no Hackathon. Publico frequentemente, tenho 1.163 seguidores, quase 1.000 conexões também. Estou sempre fazendo posts aqui dentro. Inclusive, eu fiz até um Reels falando sobre isso, que eu postei algo aqui dentro do LinkedIn, e aí, por conta disso, eu recebi, sei lá, mais de 50 seguidores, mais de 40 conexões por aí, por conta de um post, e aí fui expandindo minha rede por conta disso, minha rede de contatos de profissionais da mesma área e também de recrutadores. São coisas excelentes para vocês. A parte de experiência profissional aqui também é ajustada, ainda posso fazer bastante otimizações. Educação, então, ó, já tenho minha formação acadêmica, já sou engenheiro eletrônico aqui pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fiz minha pós-graduação em ciência de dados pelo INSPER, estou fazendo uma pós-graduação em engenharia de dados e inteligência artificial pela Anguera, então são pontos extremamente relevantes para quem está na área de dados. E aí tem outras coisas aqui também que podem ser relevantes, mas não são as mais relevantes. Então, meu perfil está totalmente otimizado. Eu estou ali dentro, tenho um posicionamento profissional. Além disso, tenho o meu conteúdo paralelo aqui, que é o vídeos que eu gravo para vocês, que me deixam em movimento para o mercado. E o mercado gosta de pessoas que estão em movimento compartilhando conhecimento, tá? Então, isso faz uma diferença gigantesca dentro da sua carreira. Então, põe isso na sua cabeça. Deixa esse negócio de, não, você é anônimo, não gosto de postar conteúdo. E eu não estou falando de postar conteúdo em rede social, estou falando do LinkedIn, que utiliza muito mais a parte escrita e imagem do que qualquer vídeo, etc. Então, para você que não quer aparecer na câmera, é só escrever. Só criar uma newsletter aqui dentro e compartilhar seus conteúdos. Então, isso vai fazer diferença dentro do seu posicionamento profissional no LinkedIn, tá? Então, chega desse papo aí de adolescente de que não é assim e tal, aí você fica lá, reclamando. É que nem o pessoal tava no grupo, reclamando de um monte de coisa, mas ninguém faz nada diferente para conseguir reverter a situação, tá? Então, o anonimato na área digital te deixa à mercê de pessoas, empresas e pouquíssimos contatos. Crie seu marketing, seu brand. Foque nisso, tá? Porque você é uma empresa também. Eu acho que só porque você trabalha para uma empresa como CLT, que você não tem que focar no seu marketing, no seu branding. Muita gente fica à mercê, né? Como comentei com vocês, de pessoas, empresas principalmente, porque tem medo ali de sair da empresa, pois não tem o posicionamento profissional. Não tá chovendo entrevista para ela. Então ela fica mais insegura por conta disso. Tá? Quarto passo, não ter especialização. Cara, se você está fazendo faculdade, termina a sua faculdade. Não importa qual faculdade é. A área de dados ela é abrangente para todas as áreas. É uma área cross que trabalha em todas as áreas possíveis. Em todas as áreas tem dados e precisa de analistas, cientistas e engenheiros de dados. Então termine a sua faculdade, porque hoje o mercado está muito receptivo para quem é de outras áreas. Cerca de mais ou menos 8% dos profissionais não são de áreas de exatas especificamente, que são mais relacionadas à parte de dados, como computação, engenharia, estatística, etc. São pessoas que vêm de outras áreas, como geografia. Eu tenho uma colega de trabalho que é geógrafa, por exemplo, se formou em geografia e trabalha com a gente na parte de dados. E o mercado está muito aberto para isso, porque são pessoas com cabeça diferente, que pensam de forma diferente. Então, eles gostam de trazer esses profissionais para agregar dentro das empresas, tá? Um ponto aqui que é bastante importante, fazer uma especialização, obter o diploma e criar networking, isso daqui é muito relevante, então, se você não fez uma faculdade diretamente relacionada à parte de dados, é interessante que você se especialize, tá?
Se especialize para você colocar no diploma e você, olha, me especializei na área de dados, tenho conhecimento sobre. Então, isso é bastante relevante para o seu currículo também. E aqui existem 2 pontos, tá? Existe se especializar para colocar no diploma, para colocar no currículo, se especializar para aprender. E em alguns casos você vai ter um curso onde você consegue as duas coisas. Mas um não significa, se você fez um, não significa que você não tem que fazer o outro. Porque muitas vezes você vai fazer uma especialização, vai colocar aquilo dentro do seu currículo, mas não necessariamente você aprendeu o suficiente para aplicar de forma prática. E aí, cursos livres ajudam bastante. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso onde eu estou montando um projeto dentro da nuvem sobre inteligência artificial. Porque é algo que eu vi por cima, mas eu não apliquei de forma prática e didática de um projeto de início ao fim. Então, é um curso livre que está me ajudando a colocar no currículo e aprender de fato a como utilizar a inteligência artificial atrelado à cloud. Então, é algo bastante interessante aqui, tá? Aprenda com quem faz e faça cursos livres. Então, ter as conexões dentro do LinkedIn te ajuda a ter contato com pessoas que estão o tempo todo trabalhando com a área de dados e que postam insights significativos ali dentro. E como eu falei, cursos também que são bastante significantes. Não qualquer curso, tem muito curso bom por aí, mas também tem muito curso normal ali, como por exemplo da Udemy, onde você pode aprender SQL e tal, mas não é aquilo realmente prático, é só a parte técnica. Então vale a pena cursos onde foquem mais em projetos reais e como você aplicar aquilo de fato, tá? Por isso eu coloquei aqui cursos livres significantes. Legal. Quinto e último erro, achar que basta se aplicar para vagas. Cara, conseguir uma oferta se aplicando para vagas é muito mais difícil. Por isso que eu falo para vocês estruturarem o LinkedIn da forma adequada. Porque se o recrutador entra em contato com você, significa que suas chances de conseguir uma entrevista são muito maiores do que se aplicando para uma vaga. As estatísticas dizem que a taxa de empregabilidade, a relação oferta, né, aquilo que ofertam para você, a vaga que ofertam para você, sobre a quantidade de aplicações é menor do que 1%. Ou seja, são necessárias mais de 100 aplicações para conquistar uma vaga na área de dados. Uma vaga na área de dados. Quero dar um exemplo que eu sempre comento aqui com o pessoal, que é o seguinte. Tá, esse daqui foi uma das aulas onde eu mostrei como você consegue aumentar a sua taxa de empregabilidade. Esse é o exemplo de uma cientista de dados que conseguiu uma vaga na Airbnb. Olha só, o funil de empregabilidade ele passa por aplicações para vagas de dados, entrevistas e proposta. No caso dela, ela se aplicou para 475 oportunidades de cientista de dados. Em um período de tempo, não lembro qual era o período de tempo específico. Ela conseguiu 50 entrevistas nesse período. Então, a taxa de aplicação, de quantidade de entrevistas sobre a quantidade de aplicações é de 11%. Ela teve 2 propostas, ou seja, de todos os processos seletivos que ela passou e que ela fez entrevistas, 2 empresas ofereceram uma vaga para ela, ofereceram a oportunidade, fizeram a proposta salarial para ela ingressar na empresa. Se você divide a taxa de propostas aqui pela quantidade de entrevistas, você tem uma taxa de propostas de 4%. E se você divide a quantidade de propostas pela quantidade de aplicações, você tem uma taxa de empregabilidade, né, daquilo que realmente funcionou, de 0,4%. Cara, olha a quantidade de vaga que ela teve que se aplicar para conseguir 2 propostas. Imagina se aplicar para quase 500 vagas e só receber propostas de 2 empresas. É muito, muito baixo a taxa de empregabilidade. Muito baixo mesmo. Mas daí, eu peguei um exemplo meu, tá? De quando eu comecei a receber contatos no LinkedIn. E olha a diferença aqui. Fui abordado 11 vezes. Fiz 6 entrevistas. Então, taxa de entrevistas 55%. 5 vezes mais do que o slide anterior. Recebi uma proposta, que é 4 vezes mais, taxa de propostas de 16%, 4 vezes mais do que o slide anterior. Quando eu divido 1 pela quantidade de abordagens, eu tenho 9% ali de taxa de empregabilidade, que é 22,5 vezes mais do que o que a gente viu no slide anterior. Então, a diferença entre se aplicar para vagas e receber abordagem dentro do LinkedIn por recrutadores é essa aqui que você está vendo na minha tela. São números reais que eu estou mostrando aqui para você e que fazem uma real diferença quando você quer entrar na área de dados, tá? Então, foque no seu personal branding,
Focar no seu personal brand gera mais resultado do que ficar se aplicando para vagas. Então, faça o que eu estou falando aqui, coloque à prova, porque realmente funciona. Já teve gente lá no grupo que só com as dicas aqui do canal conseguiu entrevistas para área de dados e já conseguiu a primeira vaga, tá? Então, só um exemplo aqui para vocês. Isso é bastante interessante. Agora, um outro exemplo que eu acabei não comentando é o seguinte. Muita gente reclama de ainda não ter experiência. Não tem experiência nenhuma. E aí tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por conta disso. Se você não tem experiência nenhuma, você é o cara que tem que fazer o triplo do que eu falei aqui. Tem que postar conteúdo, tem que estudar muito, tem que se mostrar em movimento. Então eu gosto sempre de colocar o exemplo do Lucas aqui, meu xará, para vocês. Porque, olha só, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Lucas. Lucasiano, acho que é esse carinha aqui. Olha só, deixa eu achar aqui. Ó, ele tem um link aqui do GitHub, mas olha o que ele fez. Hoje ele é engenheiro de dados na Petrobras full time, tá? Olha que interessante. Posts aqui. Posts. SEO posts. O que ele fez? Durante alguns meses, ele estudou. Aqui já quando ele estava empregado, mas vamos passar aqui para baixo. Aqui, ó. Durante alguns meses, ele estudou sobre engenharia de dados e semanalmente, ou quase todo dia, 9 meses atrás, semanalmente ele publicava aqui o que ele tinha aprendido, o que ele tinha feito, como ele tinha estudado, tá? Todos esses insights relevantes ele publicava aqui dentro. E aí, em alguns meses, talvez ali 4, 5, 6 meses, ele conseguiu a primeira oportunidade dele. Então, perceba que para quem tem menos experiência, para quem não tem experiência, para quem tem essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, você tem que fazer mais, você tem que se conectar com as pessoas, publicar, estudar, interagir, criar network, seguir empresas, que isso vai fazer a diferença. Entrar em contato com recrutadores, se mostrar disponível. Esses pontos fazem diferença para quem não tem experiência nenhuma ainda. Ficar se aplicando para vagas, para quem não tem experiência, ou seja, não conseguiu nem construir um LinkedIn e um currículo direito, cara, a chance de funcionar é mínima da mínima da mínima da mínima, tá? No caso de quem não tem experiência, fazer o que eu tô falando aqui, focar no personal brand, postar, vai fazer muito mais diferença. Se só se aplicar para vagas, você vai ficar frustrado com relação a isso. Show? Quis trazer aqui um pouco do meu conhecimento para vocês e de mostrar principais erros que as pessoas que querem migrar para a área de dados cometem na hora de fazer essa migração, na hora de começar a sua carreira, tá? Se você gostou do conteúdo, continue me acompanhando, entra lá no nosso grupo, me segue nas redes sociais, faça as nossas especializações aqui, os cursos que a gente tem de formação de análise de dados, de LinkedIn, entra no clube de dados quando as vagas estiverem abertas, porque a minha intenção aqui é ajudar vocês a conquistar a primeira vaga e aí, a partir daí, alcançar degraus ainda maiores para a área de dados, já que a gente tem muita oportunidade hoje e você consegue saltos absurdos aí trabalhando com tecnologia hoje, tá? Show? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sano todas as suas dúvidas e até o nosso próximo vídeo.